Salve, salve galerinha para mais uma videoaula com o professor Sandro Lemos e na aula de hoje vamos falar sobre funções orgânicas, nomenclatura, polaridade e propriedade dos compostos orgânicos. A aula de hoje é a continuidade da aula anterior. Sabemos que o conteúdo de química orgânica é um conteúdo um tanto extenso, então hoje vamos falar apenas dessas três funções: aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. Por isso que colocamos a aula como parte 2. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso estudo hoje com os aldeídos. Os aldeídos eles podem ser obtidos a partir de fontes naturais ou sintéticas. Como exemplo, de uma forma sintética, a combustão do etanol nos motores de automóveis. E esses aldeídos também eles podem ser produzidos no nosso organismo. Quando você ingere uma bebida alcoólica, o etanol que é da função álcool, alcoóis, como você preferir, o etanol ele penetra na nossa corrente sanguínea e é metabolizado no fígado. Nesse órgão, no nosso fígado, ocorre a oxidação desse álcool, produzindo o que nós chamamos de acetaldeído. Esse acetaldeído, ele é uma substância tóxica que pode causar sintomas como dor de cabeça, náusea, sensibilidade à luz e mal-estar. Famosa ressaca, né? Então, os aldeídos você conhece lá no fundo, assim eu acredito. Nós temos também fontes naturais desses aldeídos. Os aldeídos são compostos cujas substâncias apresentam odor característico. Aqueles aldeídos que possuem baixa massa molecular, eles possuem um odor desagradável e irritante. Porém, à medida em que o número de átomos de carbono na cadeia aumenta, o odor da substância torna-se mais agradável. Por isso que os aldeídos são bastante utilizados na produção de perfumes, no ramo da indústria de perfumaria e de alimentos também. Nós temos como exemplo o benzaldeído, cuja substância apresenta odor característico de amêndoas e que pode ser extraído do óleo essencial de amêndoas amargas. Temos também o citral, cujo odor ele remete à essência do limão e pode ser encontrado em algumas espécies vegetais, como capim-limão. E como vamos identificar o grupamento funcional dos aldeídos? Já fizemos isso em aulas anteriores, mas não custa nada lembrar. Nós observamos a fórmula estrutural dos aldeídos e nós verificamos que notamos algo semelhante entre os compostos que possuem essa função, que é o grupo funcional carbonila que você está visualizando bem aqui. Esse grupo funcional carbonila. Os aldeídos você vai encontrar ele sempre na extremidade de uma cadeia carbônica, ou seja, sempre em um carbono primário. Por isso que nós dizemos assim, professor, os aldeídos apresentam carbonila primária. Por que carbonila primária? Observe aqui esse carbono, observe aqui esse carbono. Esse carbono está ligado com apenas um átomo de carbono que você está visualizando bem aqui. Então, essa carbonila eu chamo de carbonila primária. Então, os aldeídos você sempre o encontrará na extremidade, na ponta de uma cadeia carbônica. Os aldeídos também podem ser representados de uma maneira mais simplificada por essa fórmula geral bem aqui. Observe, eu tenho esse R ele vai me indicar que a cadeia carbônica ela pode ser aromática ou alifática e vai apresentar essa forma simplificada. Um carbono, um hidrogênio e um oxigênio. Então, se você encontrar nessa forma, nessa representação, é também, tá, meu querido, um aldeído. Lembrando, esse R bem aqui que você está visualizando pode ser uma cadeia carbônica aromática, alifática ou também um átomo de hidrogênio. No caso, se nós tivéssemos hidrogênio aí, seria apenas um átomo de carbono nessa cadeia. Já detalhamos as formas de obtenção dos aldeídos. Também falamos como identificá-lo a partir do seu grupamento funcional,
Agora vamos para a sua nomenclatura oficial. Essa nomenclatura oficial ela é regrada pela IUPAC, certo? IUPAC é a União de Química Pura e Aplicada, União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela que normatiza esses nomes oficiais dos compostos orgânicos, certo? E também de outros tipos dentro da ciência química, outro tipo de normatização. Vamos lá, ó, nomenclatura oficial, eu tenho prefixo, infixo e sufixo. O meu prefixo vai me indicar o número de carbonos. Não esqueça, olha lá no seu caderno, um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, e assim sucessivamente. Eu tenho o infixo, que é o meio do meu nome, certo? Que é o tipo de ligação. Quando eu tenho ligações simples, é an, dupla, em, tripla, in. E eu tenho também o meu sufixo, que é a minha terminação de acordo com o meu grupamento funcional, que nesse caso aí, meu querido, é al. Al é a minha terminação para o aldeído. Primeira observação. Veja aí comigo. Não é necessário numerar o átomo de carbono que se liga ao grupo carbonila, já que este está sempre na extremidade da cadeia. Ou seja, se eu tiver uma cadeia normal, meus queridos, eu sei que a minha carbonila primária sempre vai estar no primeiro carbono. Então, não é necessário eu numerar essa cadeia, porque eu sei que esse grupamento, esse grupo carbonila, estará na extremidade dessa cadeia. Porém, a numeração ela é necessária quando, observe aí, a cadeia principal for ramificada, existem outros substituintes ligados à cadeia principal e existem insaturações na cadeia principal. Mas vamos seguir aquela ordem, aquela prioridade que nós já falamos isso quando trabalhamos os hidrocarbonetos, que a prioridade é grupo funcional, insaturação e ramificação. Apesar de que, meus queridos, saiu uma nova norma da IUPAC agora modificando algumas coisinhas, mas até chegar na sala de aula com os senhores vai demorar um pouquinho. Então vamos manter essa ordem de prioridade. Certo? Vamos lá para o primeiro exemplo. Professor, eu tenho o grupamento carbonila aí que eu consigo identificar, ele está na extremidade da minha cadeia, certo? Então vamos para o nome oficial desse composto. Prefixo, infixo e sufixo. Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia? Observe. 2. Qual o prefixo para 2 carbonos? Et, professor. Et. Eu observo esse composto, agora eu vou para o infixo. Que tipo de ligação eu tenho entre carbonos? Simples, dupla ou tripla? Simples. E quando for simples, o meu infixo vai ser an. Como eu sei que é um aldeído, a minha terminação vai ser o quê, professor? Al. Então o nome vai ficar etanal. O etanal é um composto que apresenta 2 átomos de carbono na sua composição, certo? Ele é conhecido como acetaldeído, como eu falei para os senhores, que ele é formado a partir da oxidação desse álcool no nosso organismo, né? Nosso fígado. Ou conhecido como aldeído acético. Ele é utilizado, a aplicação dele na matéria-prima, na indústria de pesticidas e de medicamentos. Continuando com a nomenclatura, vamos para mais 2 exemplos aí. Primeiro, observe aí. Vamos dar um nome a esse composto orgânico, certo? Primeiro, você observa que eu tenho uma cadeia ramificada, ok? Por que uma cadeia ramificada? Porque esse carbono aqui que você está visualizando, ele é um carbono terciário. Quando eu tenho um carbono quaternário ou terciário, me indica que eu tenho uma cadeia ramificada, ok, meus queridos? Vamos lá, observe. A pergunta que eu faço aos senhores, a minha numeração ela vai partir da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Lembre-se da ordem de prioridade. A minha prioridade é ou não é o meu grupo funcional?
É ou não é a minha carbonila primária? Então, a minha numeração ela vai partir da direita para a esquerda. Observe. 1, 2, 3, 4 carbonos nessa cadeia principal. Certo? Tem um cara aí que não está na minha cadeia principal, que eu chamo de radical, eu chamo de ramificação desse composto. Observe. Esse cara bem aí. Você sabe já dar o nome desse radical. Fizemos isso quando trabalhamos só a classe dos hidrocarbonetos, radicais orgânicos. Tranquilo? Esse carbono aí, esse radical, ele possui quantos átomos de carbono? Um átomo de carbono. Qual o prefixo para um átomo de carbono? Met, professor. Ok. Então o nome dele vai ser met, mais terminação de radical. Il. O nome dele então vai ser metil. A pergunta que eu faço aos senhores é: esse radical que você está visualizando, o metil, ó, tá visualizando aí o metil, ele está ligado em qual carbono da minha cadeia principal? Carbono 3. Então o nome vai ficar assim, vai iniciar pelo radical. Observe, 3, hífen, né, para ter uma separação aí. Metil, que é o nome do radical. Vamos agora para o nome da minha cadeia principal. Essa minha cadeia principal ela possui quantos carbonos? 4, como você está observando. Prefixo para 4 carbonos. But. Perfeito. Isso aí, but. Então vamos lá. But. Professor, só tem ligações simples entre os carbonos? Sim ou não? Sim. Ó, observe que isso daqui, meus queridos, perdão. Observe que isso daqui não está entre carbonos. Isso daqui é um oxigênio. Tranquilo? Então, se você for observar, simples, simples, simples. Então, por isso que o meu infixo vai ficar butan. Que função orgânica pertence esse composto, professor? Aldeído. Então, qual a terminação para o aldeído? Al. Então, o nome vai ficar 3-metil-butanal. Não esqueça que a gente vai unir esses nomes. Só vai separar quando for com H, quando começar com ept ou com ex. Você observa aí essa outra cadeia. Olha, fique atento, por favor. Que você está vendo uma dupla O aí na extremidade da minha cadeia. Ah, professor, não estou vendo o hidrogênio, mas o hidrogênio, cara, ele está aqui. Ele faz parte da ligação desse carbono bem aqui. Desse que eu estou forçando aí os senhores. Tá bom? Então, aí eu tenho também um aldeído. Tranquilo? Vamos lá. Pergunta. A minha numeração vai partir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Lembre-se da prioridade. Quem é a prioridade? É ou não é meu grupo funcional? Sim. Então, a minha numeração vai partir da minha direita para a minha esquerda. Observe. 6 carbonos nessa cadeia. E é claro que você deve observar que eu tenho uma insaturação, certo? E a insaturação está no carbono 3 e 4. Você vai fazer a escolha daqui a pouco. Qual você vai escolher? Fica a dica do professor. Você irá escolher aquele menor número possível, ou o que estiver mais próximo do grupo funcional, vamos dizer assim. No caso é o 3. Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal, professor? 6. Hex. Hífen. Por que o hífen? Porque vem o infixo agora. E eu vou ter que indicar a posição da minha dupla. E a minha dupla está entre o carbono 3 e 4. Qual eu vou escolher, professor? 3. Hífen, em. Professor, por que em? Porque quando eu tenho uma dupla, é em, meus queridos. Simples an, dupla em, tripla in. Agora ficou tranquilo. Que função orgânica pertence a esse composto? Aldeído, qual é a terminação? Al. Al, isso aí. Al, al, al. Vamos lá, sem graça, mas enfim. Então vai ficar hex3-enal, é o nome desse composto orgânico bem aí. Tá, meus queridos? Então, esses dois exemplos aí, eu espero que você tenha compreendido um pouquinho sobre a nomenclatura dos aldeídos.
Entrando na parte das propriedades físico-químicas dos aldeídos, primeira coisa é o tipo de interação que existe entre os compostos que apresentam a função aldeído, que apresentam o grupamento carbonila. Professor, que é esse grupamento carbonila? Não esqueça, esse C-O que você está visualizando bem aqui. E é por causa desse C-O é que faz com que os compostos aldeídos sejam bastante polares, devido à diferença de eletronegatividade que há entre o carbono, que você está visualizando aí, e o oxigênio. Faz com que a ligação C-O, que você está observando bem aqui, meu querido, ó, observe, C-O seja bastante polar, o que confere a característica desses compostos, o que determina boa parte de suas propriedades físico-químicas. E não esqueça que as moléculas polares, elas apresentam um tipo de interação chamado dipolo permanente. Apresenta uma região carregada positivamente, como você pode observar bem aqui, e outra região carregada negativamente, seja por cargas formais ou por cargas parciais, como você está visualizando aí. Carga parcial positiva do carbono e carga parcial negativa do oxigênio. Não esqueça que quando há uma ligação, as ligações químicas elas envolvem forças eletrostáticas, grandezas vetoriais representadas pelo vetor momento de polo elétrico. Esse símbolo que você está vendo parece um M aí, um Mi. Ó, um Mi. Está observando bem aqui? Um Mi. Atualmente, esse Mi apresenta uma certa indicação. Essa seta que você está visualizando, que está de cima para baixo, que está vindo do eletronegativo para o mais eletropositivo. Mas em muitos livros você vai encontrar diferente, saindo do mais eletropositivo e indo para o mais eletronegativo. Tudo isso, meus queridos, é por culpa que quando apresenta intensidades de dipolo, de momento de polo elétrico diferente, existe devido à diferença de eletronegatividade que há entre o carbono e o oxigênio, sendo o oxigênio mais eletronegativo que o carbono. Isso altera essa eletronegatividade, ela altera o momento de polo resultante, fazendo com que a intensidade de interação, a intensidade desse vetor momento de polo, esse Mi aí, daqui ó, do C-O com C ligação H, seja diferente, em virtude da maior eletronegatividade, fazendo com que esse momento de polo elétrico aqui, ele seja não nulo, ele seja, faltou aí alguma coisa, acho que apagou, seja diferente de zero. Se fosse momento de polo elétrico igual a zero, devido a essas ligações, devido não haver diferença de eletronegatividade aí, ou ser muito pouca, o composto seria apolar. Nesse caso aí que você está visualizando, ele é apolar devido a essa diferença de eletronegatividade. E por isso, essas moléculas que apresentam um momento de polo elétrico não nulo, diferente de zero, né, sofrem também outro tipo de interação entre si, chamadas de interação do tipo de polo permanente, ou nós podemos encontrar em vestibulares, forças de Kersson, beleza? Em homenagem, Kersson, em homenagem ao físico holandês Kersson, Hendrik Kersson, que foi o primeiro cientista a descrever matematicamente essas interações. Então, resumindo, nesse tipo de interação, dipolo permanente, a extremidade negativa do dipolo de uma das moléculas, observe, negativa, atrai a região positiva do dipolo de outra molécula e vice-versa. Vale lembrar, observe e atenção, esse tipo de interação, dipolo permanente, certo? Ele é mais forte que as forças dispersivas de London, ou o dipolo induzido que nós trabalhamos nos hidrocarbonetos. É importante enfatizar aos senhores que as moléculas polares também apresentam forças de dipolo induzido.
Como assim? Não entendi direito isso, professor. Vamos ver para cá se você consegue visualizar. Ó, você está visualizando que eu tenho um aldeído. Essa parte da minha cadeia ela é polar e apresenta também outro tipo de interação. Ó, tá vendo que só tem um carbono e hidrogênio aqui? Então, essa parte, para mim, vai ser o que, professor? Vai ser apolar. Então, só que nessa situação prevalece o tipo de interação chamado de dipolo permanente ou forças de Kesson. Então, meus queridos, só recapitulando aí, devido à diferença de eletronegatividade entre carbono e oxigênio, a minha molécula ela vai ser bastante polarizada, o que confere um caráter polar ao grupo carbonila e determina boa parte de suas propriedades físico-químicas. E não esqueça, então, aldeídos são moléculas polares. Temperatura de fusão e ebulição para os aldeídos. Vamos lá. Ó, eu tenho o grupo carbonila e esse grupo carbonila confere um caráter polar ao composto e as moléculas dos aldeídos, elas interagem, têm uma interação intermolecular do tipo dipolo permanente, ou conhecido, como eu falei, forças de Kesson, certo? Então, meus queridos, os aldeídos, se você for comparar eles com outros compostos que apresentam massas moleculares semelhantes, que observe aí, ó, eu tenho butano, massa molecular 58, que é um hidrocarboneto. Eu tenho propanal, que é um aldeído, massa molecular semelhante, igual, né, na verdade, do butano, 58. E eu tenho propan-1-ol aí, que apresenta uma massa molecular próxima ao do butano, do propanal. E esse propan-1-ol é a função álcool. Observe aí, tá, meus queridos? Quando nós comparamos as temperaturas de ebulição desses compostos, nós verificamos que o propanal apresenta uma temperatura de ebulição igual a 49 graus Celsius, comparado com o butano, apresenta uma temperatura de ebulição bem maior. Professor, por que o propanal apresenta uma temperatura de ebulição maior que do butano? Apresenta uma temperatura de ebulição maior devido ao grupamento carbonila, o que confere o composto dos aldeídos o caráter polar, apresentando uma interação do tipo de polo permanente. Eu falei aos senhores que a interação do tipo de polo permanente é uma interação mais forte daquela do tipo de polo induzido ou forças de London. Certo, meus queridos? Então, devido a apresentar esse grupamento carbonila que você está visualizando bem aqui, confere o caráter polar aos compostos que fazem parte dos aldeídos, né? Então, faz com que a temperatura de ebulição, de fusão e ebulição, seja maior para os compostos que apresentam esse tipo de interação. Você percebeu aí que o propan-ol, a função álcool que eu tenho bem aqui, ó, observe, não apresenta o tipo de interação do tipo dipolo permanente, mas apresenta uma ligação chamada de hidrogênio, que é uma ligação bem mais forte que só a do tipo de polo permanente e dipolo permanente. Ó, observe bem aqui. Observe que a temperatura de ebulição do propan-ol é bem maior que do propanal e do butano. Por quê, professor? Tudo isso é por causa do tipo de interação. Vamos lá. Observe. O butano apresenta que tipo de interação? Dipolo induzido. Propanal, dipolo permanente. Propan-ol, ligações de hidrogênio. Então, quando aumenta a interação entre as moléculas, eu preciso de uma temperatura maior, eu preciso de uma energia maior para que eu consiga quebrar essa interação entre essas moléculas. Então, por isso que eu preciso de uma temperatura de ebulição maior. Vale lembrar os senhores que os aldeídos eles não podem formar ligações de hidrogênio entre suas moléculas, certo? Essas substâncias, devido a isso, não poder formar ligações de hidrogênio, têm temperatura de ebulição menor que a dos alcoóis e fenóis, de massa molar semelhante, também devido ao tipo de interação que eles possuem. Um dipolo permanente, né? O outro ligações de hidrogênio, uma interação mais forte entre esses compostos aí.
Agora, a solubilidade de alguns aldeídos. Observe aí. Devido à presença do grupo carbonila, como já foi dito, confere aos compostos que apresentam essa função o caráter polar, certo? E devido esse grupamento carbonila, bem aqui, que você está visualizando, influencia na solubilidade em água também desses compostos. Tudo isso em virtude de que o átomo de oxigênio que você está observando, pode observar bem aqui, o átomo de oxigênio desse grupo permite que as moléculas de aldeídos formem ligações de hidrogênio, que eu vou colocar aqui os senhores, com as moléculas de água. Ó, mais ou menos isso daqui. Hidrogênio, oxigênio. Olha a interação que há entre o oxigênio do aldeído e o hidrogênio da água. Havendo uma interação entre esses compostos, fazendo com que haja uma solubilidade dos aldeídos em água. Outra coisa que eu quero que você observe. À medida que vai aumentando a minha cadeia, a solubilidade em água vai o que, professor? Ela vai diminuindo. Quando eu tenho esse composto aí, o etanol, com 2 átomos de carbono, observe, a minha solubilidade em água ela é ilimitada. Agora, quando eu aumento a minha cadeia, aí eu tenho 5 carbonos, se eu não estou enganado, 1, 2, 3, 4, 5. A minha solubilidade em água desse aldeído é o que, professor? Pouco solúvel. Então, meus queridos, o que você observa daí? O aumento da quantidade de átomo de carbono na molécula, a solubilidade da substância diminui em virtude da predominância da cadeia carbônica apolar e de interações intermoleculares do tipo forças de London ou dipolo induzido. Ó, observe bem aqui. Por que ele está falando que a interação em água está diminuindo, a solubilidade? Porque está aumentando essa parte da minha cadeia. Essa parte da minha cadeia, ela é apolar, fazendo com que a solubilidade em água desse composto diminua. Por quê? Está aumentando a quantidade de carbonos, como você está observando, e diminuindo e mantendo essa parte polar aí no meu composto. Temos o estado de agregação da maioria geral dos aldeídos, geralmente se apresentam assim, né? Gases, aldeídos com 1 e 2 carbonos, os demais são líquidos, com exceção daqueles que possuem massa molar elevada, que são sólidos. Assim a gente encontra o estado físico desses compostos chamados de aldeídos. Vamos para as cetonas, que é outra função orgânica também que apresenta o grupamento carbonila. Temos aí logo um exemplo das cetonas, que é a propanona. A propanona ele é conhecido, né, comercialmente como acetona e é um líquido incolor e inflamável. É comumente utilizada como solvente orgânico e agente secante, em razão da sua alta solubilidade em água e da sua volatilidade. É amplamente utilizada nas indústrias alimentícia e farmacêutica. Olha uma pequena curiosidade aí da acetona. A capacidade mundial de produção de acetona é superior a 10 milhões de toneladas por ano. A maior parte desse produto é obtido industrialmente por meio do processo chamado de ROC. Além da acetona, nós temos outros exemplos, né, de compostos que apresentam esse grupamento aí, esse grupamento carbonila, certo? Mas é bom deixar claro que tanto a acetona como podemos utilizar como exemplo a ciclohexanona, são obtidas industrialmente por meio de reações de oxidação. Outras cetonas também podem ser obtidas por reações similares, mediante a oxidação de alcoóis secundários. Certo, meus queridos? Então, nós temos aí a acetona. Professor, o que é a acetona? Como eu posso identificar? Cetona é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila entre 2 carbonos. Daí dizemos que as cetonas apresentam o que nós chamamos de carbonila secundária. Professor, por que carbonila secundária? Porque esse carbono da cetona está ligado a 2 átomos de carbono. E necessariamente precisa disso para acontecer. Observe,
para os aldeídos, nós tínhamos a carbonila primária, porque a carbonila estava ligada a apenas um átomo de carbono. Aqui nós temos a carbonila ligada a 2 átomos de carbonos, certo? Então, por isso, nós temos uma carbonila secundária, daí nós temos a famosa cetona, e é assim que a gente identifica esse composto orgânico. Dando continuidade, vamos para a nomenclatura dos compostos que apresentam a função cetona. Certo, meus queridos? E a nomenclatura oficial, ela segue também essa mesma linha de raciocínio, prefixo, infixo e sufixo. De novo, prefixo, número de carbonos na cadeia principal, infixo, tipo de ligação, e sufixo é a terminação de acordo com o nosso grupo funcional. No caso, quando for acetona, a nossa terminação vai ser ona, ou seja, ela é usada para caracterizar essa função orgânica. Vamos lá. O primeiro passo, como você pode observar para a nomenclatura oficial das cetonas, é localizar o grupo funcional, que nas cetonas é a carbonila em um carbono secundário. Ó, tá aí. Localizado, professor, então eu já identifiquei a minha função, já identifiquei o meu grupo funcional nesse composto orgânico, então esse é o primeiro passo, identificar a função para a gente nomear, para dar um nome a esse composto orgânico. Segundo passo, os carbonos da cadeia principal devem, então, ser numerados em sequência de forma que o átomo de carbono da carbonila fique com o menor número possível. Por exemplo, professor, nós temos aí essa cetona, certo? É uma acetona, apresenta uma carbonila secundária. Vai aquela questão, nós vamos numerar, começar de que lado? Do lado da extremidade direita ou da extremidade esquerda? O que você acha? Segue aquela ordem, certo, de prioridade, ok? Primeiro o grupo funcional, depois a insaturação e depois vem a ramificação. E pelo que me parece aí, essa numeração, como você pode observar, qual você escolheria? A do lado direito da sua tela ou do lado esquerdo da sua tela? Perfeito. Eu acredito que você tenha escolhido o lado direito da sua tela, porque o grupamento funcional que você está observando aí, o C-O, está mais do lado da extremidade, vamos dizer assim, da ponta direita da minha cadeia do que da ponta esquerda. Observe aí, a carbonila ela está ligada no carbono 2 da minha cadeia. Observe novamente essa característica principal aí para a gente nomear os compostos que apresentam acetona na sua composição, o grupamento carbonila secundário. Observe, exemplo, nós temos aí o exemplo, né, do slide anterior, ok? Então nós vamos numerar, e a numeração dessa cadeia, se você for observar, vai ter 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observe, prefixo para 6 carbonos. Hex. Professor, por que an? Porque entre carbonos só tem ligações simples. Tranquilo até aí, né? Então por isso que é an. Hexan. Agora a gente vai ter que indicar a posição da minha carbonila. E se você for observar a posição que está o C-O, aí é no carbono 2. Então vai ficar 2, ona. Ona porque é terminação de uma cetona. Muito bem, vamos para esse outro composto que está logo abaixo da hexan-2-ona, certo? E nesse composto você observa inicialmente que eu tenho uma cadeia ramificada. Uma cadeia ramificada porque eu tenho um carbono terciário no carbono 4, certo? Então já marcado aí para você esse radical que está ligado à minha cadeia principal. Beleza? A primeira coisa que você vai fazer quando você observar uma ramificação na cadeia da cetona, você vai localizar o grupo funcional. E já localizou, certo? E a partir da localização desse grupo funcional, você vai numerar a cadeia principal, de modo que o átomo de carbono da carbonila fique sempre com o menor número possível. Logo, a minha numeração ela vai partir da minha direita para a minha esquerda. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, ó. Primeiro, para nomear esse composto
que apresenta a função cetona, a gente vai buscar a nossa ramificação. Esse radical metil, ele está ligado em qual carbono da principal? Carbono 4. Então, certo? 4 o que, professor? 4 metil, porque esse radical está ligado no carbono 4 da minha cadeia principal. Agora, a gente vai começar a dar o nome a essa cadeia principal, beleza? Essa cadeia principal, ela possui quantos carbonos? 5. Perfeito. Esse 5 me indica que eu tenho 5 carbonos na minha cadeia principal. Prefixo vai ser pente, professor. Beleza, pente para 5 carbonos. Observe, entre carbonos, você só vê ligações do tipo simples, sim ou não? Sim. Então vai ficar o que, professor? Vai ter o an aí. Só que agora vai ficar 4-metilpentan. Falta só o meu sufixo, falta só a minha terminação, que vai ser ona, porque vem de uma cetona. Aí observa, meus queridos, a minha cetona está ligado em qual carbono? Esse carbono da minha carbonila, em qual carbono da principal? 2. É ou não o carbono 2? Então vai ficar 2-ona. O nome do composto vai ficar 4-metilpentan 2-ona. Começando pelo tipo de interação que a cetona possui, a mesma forma que nós falamos dos aldeídos, que apresentam uma carbonila, né? E essa carbonila apresenta uma diferença de eletronegatividade, observe aí, entre o carbono e o oxigênio, que apresentarão cargas parciais opostas, positivas e negativas. Negativas para o oxigênio por ser mais eletronegativo e positivo para o carbono por ser mais eletropositivo. O que acontece aí, professor, nessa carbonila secundária? Que tipo de interação eu tenho? Eu tenho uma interação do tipo de polo permanente, ou chamada também de forças de Kesson. E essa diferença de eletronegatividade faz com que as cetonas que apresentam a carbonila secundária sejam moléculas polares. Tá bom, meus queridos? Confere alta polaridade às cetonas, ok? Observe também aí, logo no lado direito da sua tela, embaixo, que o oxigênio da carbonila é possível realizar uma interação entre a cetona e a água. Uma interação da água sendo do tipo ligação de hidrogênio. Por quê, professor? Porque o hidrogênio ele tende a ser mais eletropositivo e o oxigênio mais eletronegativo. Há uma diferença de cargas aí, meus queridos, como eu falei, tendem a se atrair, tendem a haver uma atração entre essas partes. Pensa bem aí, olha, tá vendo essa imagem aqui colorida? Tem uma nuvem eletrônica, certo? Uma nuvem eletrônica com excesso de cargas elétricas negativas, né? Que vem do oxigênio. E tem uma parte que tem uma deficiência, que é do carbono, dessa parte aí, apolar da minha cadeia. O que acontece aí, professor? Acontece uma atração eletrostática entre eles. E esse tipo de interação que acontece entre as cetonas, novamente, é do tipo de polo permanente, forças de Kesson. Identificando o tipo de interação que acontece entre as cetonas, que é a mesma da função aldeído que nós trabalhamos anteriormente, nós temos aí a temperatura de fusão e ebulição para a cetona. Vamos comparar massas molares semelhantes desses compostos. Aí você observa butano, a propanona, que é uma cetona, e também, ó, meus queridos, tem aí de novo o propanol. Por que eu deixei de novo o propanol? Porque o propanol, que é a função álcool, apresenta outro tipo de interação. Ou seja, para você tentar colocar numa balança, ver quem tem uma interação mais forte, uma interação mais intensa entre as moléculas. Ó, observe. O butano aí, que você está vendo primeiro, aí embaixo de fórmula estrutural, você já sabe que é moléculas apolares, apresenta a massa molar 58 para o butano e essa temperatura de ebulição. Se a gente comparar o butano com a propanona, que apresenta a massa molar semelhante, você vai observar que a propanona ela possui uma maior temperatura de ebulição. Professor, por que ela apresenta uma temperatura maior de ebulição? Essa cadeia que você está vendo, a propanona, a cadeia carbônica mais curta, podemos dizer
que elas são líquidas a temperatura ambiente, apresentando uma temperatura de ebulição maiores que os hidrocarbonetos de igual massa molecular. Em virtude do quê? Em virtude do tipo de interação que acontece entre eles. No caso do butano, professor, dipolo induzido, forças de London, e para a propanona, nós temos o dipolo permanente, força de Kesson, entre as moléculas que formam a minha cetona. Ok, meus queridos? Então, eu quero deixar claro também aqui aos senhores que, voltando, como eu já falei anteriormente, que as cetonas, elas são capazes de formar ligações de hidrogênio com moléculas de água, como eu mostrei aqui para vocês, ó. Tá vendo? Que a cetona ela tem essa capacidade de interagir com a molécula de água. Isso faz com que, tudo isso por culpa da carbonila, por ser polar, beleza? Isso faz com que ocorra essa interação entre a carbonila e a água, fazendo com que as cetonas apresentam solubilidade em água. Beleza? Então, meus queridos, observe novamente aí. Isso faz com que aquela de cadeia carbônica curta seja mais solúvel nesse solvente, que é a água. Por exemplo, você está observando aí a propanona, ela é solúvel em qualquer proporção, porque ela apresenta uma cadeia muito pequenininha. E na medida que vai aumentando essa cadeia, a solubilidade em água ela vai diminuindo, porque está aumentando a parte apolar da minha cadeia, daí influencia na solubilidade das cetonas em água, beleza? Então, o aumento da cadeia carbônica, ela diminui a solubilidade das cetonas em água, já que as interações das forças, do tipo de força de London, de dipolo induzido, entre as cadeias, ficam mais evidentes, ficam mais fortes. Essas propriedades, elas levam as cetonas a dissolver compostos orgânicos polares e apolares também. E por isso, sua principal aplicação é como solvente. Então, meus queridos, as cetonas, elas são solúveis em água, mas em determinadas proporções. Nós temos aqui o estado de agregação para a cetona. A propanona e a butanona, elas são líquidas em condições ambientes, apresentam uma cadeia curta, certo? E na medida que vai aumentando a massa molecular, a minha cadeia está aumentando, a minha área superficial aumenta, tornam-se sólidas. Não esqueça bem aqui, tá bom, meus queridos? Da mesma forma que na medida que aumenta a minha cadeia, a minha área superficial entre as moléculas, ela aumenta. E se aumenta essa área superficial, aumenta a minha temperatura de ebulição. Eu vou precisar de mais energia para romper essas ligações e mudar de estado físico essas substâncias. Começando os ácidos carboxílicos, que já foi feita a identificação dessa função nas aulas anteriores, os ácidos carboxílicos, só para lembrar, são abundantes na natureza. Temos exemplo o nosso vinagre, o famoso ácido acético, né, comercialmente conhecido como vinagre. Temos a manteiga rançosa, né, que é o nosso ácido butanóico, o ácido butírico. Temos óleos vegetais, chocolate, que é o nosso ácido octadenoico, certo? Nós temos também, podemos encontrar esses ácidos carboxílicos quando uma formiga vermelha, ela pica você. Quando esse inseto, ela pica você, ela libera um tipo de ácido na sua picada chamada de ácido metanóico. É um tipo de ácido carboxílico, né, que é inserido na pele no momento da picada, que é conhecido pelaquela dor momentânea, certo, meus queridos? Esse ácido metanóico é o mais simples dos ácidos carboxílicos, né? Que é também conhecido como ácido fórmico, justamente por ser encontrado em certas formigas, por isso que ficou ácido fórmico, que é isso que você está visualizando na sua imagem, na sua tela aí, dessa formiga, né? Que injetam esse ácido no momento da picada, né? Na sua pele. Essa substância, o ácido metanóico, ela é também encontrada na urtiga, no pinheiro e em alguns frutos, justamente daí que vem essa dor intensa momentânea, né? Então, meus queridos, temos diversas aplicações para os ácidos carboxílicos, ok? Como nós vamos identificar
um ácido carboxílico? É quando nós temos uma associação do grupamento. Observe aí, ó, carbonila com a hidroxila, que vai me dar um nome chamado de carboxila, que pode ser apresentada dessa forma simplificada, tá bom? Como você pode observar aqui dessa maneira simplificada de representação. É uma ligação COOH. O que isso significa, professor? Aqui eu tenho o grupamento funcional chamado de carboxila. Esse R aqui pode ser uma cadeia aromática, pode ser uma cadeia alifática, como pode ser também um hidrogênio, certo, meus queridos? Vamos lá. Então, passando para a nomenclatura oficial dos ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos, vamos lá. Para dar um nome oficial pela IUPAC a um composto que apresenta o grupamento carboxila, certo, meus queridos? Nós temos inicialmente colocar no nome a palavra ácido, como você está visualizando bem aqui. Ácido. Também vai seguir a mesma regra de nomenclatura para hidrocarboneto, prefixo, infixo e sufixo. Só que esse sufixo, a terminação aí, cara, vai ser oico. Beleza? Para um ácido carboxílico vai ser oico, não esqueça disso. Bom, inicialmente o que a gente vai fazer? Mesma coisa para um aldeído. Aí você vai se confundir agora. O aldeído, ó, não se confunda. O aldeído não tem esse oxigênio aqui. Se não tivesse um oxigênio, esse composto seria um aldeído. Mas como tem o grupo hidroxi ligado na carbonila, como você está visualizando aí, eu tenho o que eu chamo de carboxila. Então, eu vou localizar inicialmente o meu grupo funcional, que nos ácidos carboxílicos é a carboxila. E, ó, observação, sempre vai estar na extremidade da minha cadeia. Observe aí, ó, na extremidade da minha cadeia. Aí você visualiza o grupo funcional chamado de carboxila. Tranquilo? Então, meus queridos, depois nós vamos numerar a cadeia principal. E essa cadeia principal ela vai ser numerada novamente como ordem de prioridade. Vai iniciar pelo grupo funcional. Então, vai começar pela carboxila. Ó, 1, 2, 3, 4. Observe que esse composto que eu utilizei como exemplo aqui, ele é uma cadeia ramificada porque esse carbono 2 ele é terciário. Não esqueça disso, tá, meus queridos alunos? Vamos avançar para o próximo slide. Coloquei 3 exemplos para os senhores. Olha, o primeiro aí você observa que é uma cadeia normal, não apresenta carbono terciário nem quaternário, certo, meus queridos? Então, esse é o caso mais simples que eu tenho. E nesse caso, quando a minha cadeia ela for normal, ela não é normal, ela não é insaturada, como você pode observar aí, a gente não precisa indicar a posição da carboxila. Por quê? Porque, teoricamente, sempre esse grupo funcional, esse grupamento vai estar no carbono 1 da minha cadeia. Certo, meus queridos? Então, vai ficar assim, nesse primeiro passo aí. Observe. Eu tenho quantos carbonos aí? 4 nesse primeiro exemplo. Ok? O meu nome começa com ácido. Prefixo 4 carbonos. Vai ser o que, professor? But. Só ligações simples entre carbonos, não esqueça disso. An. E a terminação de um ácido carboxílico oico. Então, o nome desse ácido vai ser ácido butanoico. Butanoico, tá bom? Então, meus queridos, é desnecessário eu indicar, nesse caso aí, a posição da carboxila, já que sempre ela se localizará no carbono primário. Tranquilo? Vamos lá. Segundo exemplo. No segundo exemplo, você já observa que eu tenho aí uma cadeia ramificada, um carbono terciário. Então, a numeração, professor, vai partir de que lado? Direita à esquerda ou esquerda à direita? Novamente, grupo funcional é prioridade. Não esqueça disso, por favor. Então, vai ficar da minha direita para a esquerda. 1,
2, 3, 4 e 5 carbonos na minha cadeia principal. E eu tenho um cara que é o meu radical, que está fora da minha cadeia principal, que é esse cara bem aí. Beleza? Então, para dar um nome a esse composto, começa com ácido. Esse meu radical está ligado em qual carbono da principal? 3. Qual o nome desse radical? Metil. Ácido 3-metil. Vamos para a cadeia principal. Quantos carbonos da principal? 5. Prefixo para cico, pente. Só ligações simples, professor? Sim ou não? Sim. Terminação de um ácido carboxílico, oico. Então o nome vai ficar ácido 3-metilpentanoico. Beleza? Ó, vamos para o nosso próximo exemplo bem aí, tá bom? O que você vai observar agora, há casos que existirão compostos de função mista. Como assim função mista? Eu tenho um ácido carboxílico e eu tenho a função álcool. Beleza? Em que mais de uma função orgânica está presente, como ocorre com o ácido lático, que é esse que você está visualizando aí, o ácido lático, formado por 3 carbonos. Você observa que além do grupo carboxila, tem um grupo aí chamado de hidroxi, que é nosso hidroxila, né? O nome sistemático desse composto é obtido considerando-se o grupo carboxila como principal. A gente vai colocar o grupo carboxila como principal. Então, a nossa numeração vai ficar partindo da carboxila. Indicando-se a presença do grupo hidroxi. Beleza? Então, você observa aí que meu grupo hidroxi está ligado no carbono 2 dessa minha cadeia. Certo? A numeração dos ácidos carboxílicos, nós podemos utilizar algarismos ou letras gregas, conforme indicado a seguir. Aí eu coloquei essa letra grega alfa e beta aí. Alfa no carbono 2 da minha cadeia e beta no carbono 3. Beleza? Vamos lá. Observe aí nosso primeiro nome, como ficaria esse nome sistemático do ácido lático. Primeiro, ácido. Professor, qual é a posição do meu grupo hidroxi na minha cadeia? É ou não é no carbono 2? É, professor. Então vai ficar assim. 2 hidroxi. Quantos carbonos eu tenho aí nessa minha cadeia principal? 3. Prop. Só ligações simples, professor? Ok. E terminação de um ácido carboxílico oico. Então o nome vai ficar ácido 2-hidroxipropanoico. Tranquilo, meus queridos? Ou também você pode fazer assim, ácido, aí você vai colocar no lugar do 2 a letra grega alfa, ó. Alfa-hidroxi propanoico, se repete o nome. Tá bom, meus queridos? Então você pode fazer dessas duas formas para o ácido lático. Propriedades físico-químicas para os ácidos carboxílicos. Novamente, meus queridos, pode aparecer nessa forma simplificada para os senhores, tá bom? Faltou aqui uma ligaçãozinha, ligaçãozinha COH ou ligação simples CO2H. Beleza, meus queridos? O que eu quero que você observe aí? Observe que o grupo hidroxila, que é esse cara bem aqui, vai conferir, devido a esse grupo, uma alta polaridade aos compostos que apresentam o grupo carboxila na sua composição. Então, esses compostos são muito polares. E uma observação muito importante. Devido ao grupo carboxila possuir uma carbonila e uma hidroxila, observe que eles podem fazer o dobro. O dobro de quê, professor? O dobro de o quê? O dobro de ligações de hidrogênio. O dobro de ligações de hidrogênio. Por isso, eles são mais polares que os alcoóis. Tá bom, meus queridos? Observe aqui. Eles podem fazer uma ligação de hidrogênio aqui e a outra aqui. A carbonila com o hidrogênio, né? Eles podem fazer
essa ligação aí, essa interação da carbonila com o hidrogênio do outro composto, e a parte hidroxi, né, que você pode observar que é uma carga parcial positiva do hidrogênio, pode se ligar com a carbonila do outro composto. Tranquilo? Ou seja, esses ácidos, eles são capazes de formar ligações de hidrogênio por meio da carbonila e do grupo hidroxi. Isso leva à Isso leva à formação que na química a gente fala de dímeros. Tranquilo, meus queridos? Dímeros, que é a união de duas moléculas. E nesse caso aí, ocorre uma ligação de hidrogênio que interage com os dois. Então, meus queridos, os ácidos carboxílicos, eles são muito polares devido a essa presença do grupo carboxila. E por ele ser polar, vamos dizer assim, duas vezes, porque ele pode fazer mais ligações de hidrogênio, ele é mais polar que os alcoóis. Observe aqui, como eu falei, são muito mais polares e podem fazer o dobro de ligações de hidrogênio do que as moléculas de alcoóis. Os álcools aqui podem fazer apenas essa ligação com a molécula de água, o que faz com que os alcoóis sejam solúveis em água. E nós temos aqui duas ligações, duas interações que podem existir entre o grupo carbonila e o grupo hidroxi. E tem a formação aí do que eu chamo de dímeros, né, meus queridos? Dímeros, que é a união de moléculas nesse caso aí. Observe, temperaturas de fusão e ebulição. Em virtude da presença do grupo carboxila, que, como vimos, atribui grande polaridade às moléculas, as interações intermoleculares nos ácidos carboxílicos, elas são mais fortes que entre moléculas que apresentam somente o grupo hidroxi, que no caso os alcoóis, né? E os fenóis também. Desse modo, os ácidos carboxílicos têm temperatura de fusão e de ebulição maiores que outros compostos de massa molar semelhante pertencente a essas funções. É simples, só é você observar na tabela. Coloquei o 2-metilpentano, que é um hidrocarboneto. Olha a massa molar próxima ao semelhante. Olha a temperatura de fusão e ebulição, olha aí, por favor, para o 2-metilpentano. Aí tem o ácido butanoico, massa molar semelhante ao pentanol, ok? Aí você observa que a temperatura de ebulição e fusão do ácido butanoico é bem maior que do pentanol. É bem maior do ácido butanoico. Por que isso, professor? Devido à interação que acontece entre os ácidos carboxílicos. Beleza, meus queridos? Devido a essa interação aí que acontece. Ok? Logo, meus queridos, devido a essa capacidade de interagir, vamos dizer assim, duas vezes, né, com outras moléculas e formar dímeros, certo? Obter ligações de hidrogênio, formar ligações de hidrogênio, ter a carbonila, como também possuir a hidroxila, ou seja, tornando-se altamente polar, nós dizemos que as temperaturas de fusão e ebulição, só para recapitular aí, tem temperatura de fusão e ebulição maiores que do alcoóis, cetonas, aldeídos, éteres e aletos de massa molar similar, como nós classificamos. Devido a tudo isso que eu falei anteriormente, nós dizemos que a solubilidade, tá errado bem aqui, tá? Eu esqueci de tirar, tire lá, sua tela, eu vou até tirar aqui. Solubilidade de alguns ácidos carboxílicos, observe, tem o ácido etanoico e o ácido hexanoico. Por que isso? A capacidade de formar ligações de hidrogênio também faz com que os ácidos carboxílicos que apresentam essa interação, né, ácidos carboxílicos de cadeia carbônica curta, usualmente até 5 átomos de carbono, sejam solúveis em água. Por quê? Devido à capacidade de formar ligações de hidrogênio dos ácidos carboxílicos, faz com que os ácidos com cadeias curtas sejam solúveis em água, como você pode observar do ácido etanoico aí, que a solubilidade em água é infinita, apresenta só 2 carbonos. Aí você visualiza que o ácido hexanoico, que é logo abaixo,
está aumentando a minha cadeia. E na medida que aumenta essa cadeia, a solubilidade ela tende a diminuir. Logo, a solubilidade em água ela decresce com o aumento da cadeia carbônica, porque o caráter apolar, que é essa parte bem aqui, o caráter apolar se torna predominante e, consequentemente, as interações do tipo forças de London, de polo induzido, entre as cadeias carbônicas, beleza? Porque aumenta essa cadeia, então o tipo de interação de polo induzido torna-se predominante. Recapitulando para a solubilidade, que até 4 carbonos são completamente solúveis em água, né? E a partir disso a solubilidade diminui conforme aumenta o número de carbonos. Estado de agregação para os ácidos carboxílicos. Tranquilo? Ó, observe aí. Os ácidos com cadeias carbônicas alifáticas, aquelas alifáticas lineares e curtas, que são as pequenas, até 8 carbonos, elas são líquidos incolores a temperatura ambiente. Cadeias mais longas de ácido, ou seja, acima de 8 carbonos, são sólidos brancos a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, a gente considera assim, tá bom? Então você tem o exemplo aí do ácido acético, né, ó, líquido, né, 2 carbonos, como você pode observar aí. Nós temos do outro lado o ácido esteárico, com 18 carbonos, que já formam para mim um sólido branco a temperatura ambiente. Revisando aí o nosso conteúdo de hoje, podemos verificar, eu coloquei alguns compostos orgânicos. Aqui eu tenho o hidrocarboneto, aqui eu tenho um aldeído, aqui eu tenho a propanona, certo? Aqui eu tenho a função álcool, certo? E aqui eu tenho o ácido propanóico. O que eu quero que você observe aí nessa tabela? Observe que a temperatura de fusão e ebulição do ácido propanóico ela é consideravelmente maior que a do propanol, do álcool, né? Da propanona, do aldeído e principalmente do propano, porque o propano ele é um hidrocarboneto, né? É um hidrocarboneto, todo hidrocarboneto, anote no seu caderno, ele é apolar, né? E ele é apolar, apresenta o tipo de interação do tipo de polo induzido, ou forças de London, tranquilo? Aí eu tenho o propano 1-al, né? Que é um aldeído, e eu tenho também a propanona, que é uma acetona, que vai apresentar o grupamento carbonila, e quando apresenta o grupamento carbonila primário para o aldeído, secundário para a acetona, apresenta uma diferença de eletronegatividade, assim apresentará uma interação do tipo de polo permanente, do tipo força de Kesson, né? Que é mais forte que do hidrocarboneto, uma interação mais forte entre as moléculas. Nós temos posteriormente aí o propano 1-ol, que é a função álcool, que apresenta um grupo hidroxila, que apresenta uma ligação, uma interação chamada de ligações de hidrogênio, com uma interação mais forte que de polo induzido e mais forte que de polo permanente. Tranquilo? E nós temos o ácido propanóico, que é mais forte que todos, porque pode fazer o dobro de ligações de hidrogênio. Ou seja, o ácido propanóico ele é mais polar que todos os outros com massas molares semelhantes. Tá bom, meus queridos? Essa foi a nossa aula de hoje. A aula que vem tem mais e o meu muito obrigado.